Estou muito à vontade, porque Deus está neste lugar. Glória a Deus. Se o sonoplasta cuidar aí, eu não aproximo muito, tá bom? Para não dar trabalho para o senhor aí. Glória a Deus. Capítulo de número 5, versículo de número 14. Quem encontrou pode dar glória a Deus, que aqui é de graça. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Jesus é bom e o diabo não vale nada. Glória a Jesus. Já fazia uns 2 anos que eu não vim aqui, não é? Eu pensei que os irmãos tinham ficado chateados comigo. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Me presta 2 livros meus aqui, servo de Deus, por favor. Eu justamente o livro de dá um de cada um. O de juventude eu não trouxe, porque eu não tenho, acabou. Glória a Deus. Antes de você ler, para que você vá embora lembrando do que foi pregado e não do que foi vendido, tá certo? Eu não vim para vender, mas é um trabalho que Deus me deu, tá? O escolhido para vencer eu não trouxe porque acabou, mas eu tenho aqui comigo o Segredo da Rainha. Se você gosta de conhecimento bíblico e de aprender, tá? Adquira, é baratinho, R$10, tá bom? É mais barato do que um sanduíche e uma Coca-Cola no Burger King. Estou certo ou estou errado? Esse aqui não dá para morder, mas sua alma vai ficar saciada. Tá bom? Esse aqui sim eu amo. Como que é? Esse não engorda, tá bom? E é melhor levar o livro do que o pastor, que o pastor dá despesa, tá? Sim eu amo. Esse aqui é para pessoas que já estão casadas, ou que já estão enamoradas, ou que já estão noivas, ou que são solteiros, mas têm o desejo de casar, para homem e para mulher, tá certo? Aqui existem alguns capítulos que vão te orientar, tá bom? Se o seu casamento tá bom, vai virar um Pentecoste. Se o seu casamento tá meio morno, vai começar a ficar avivado hoje. Ninguém aqui, o negócio tá bom aí, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui eu dou algumas dicas, tá certo? Como, por exemplo, o homem que... Alguém vende Avon aqui? Ninguém, então eu posso falar. Alguém que vem, o homem que durante a semana ele usa um perfume chamado Wild Musk. Você não conhece? Não conhece? Você conhece. Essa cabeça aí me revela que você já passou dos 20 alguma coisa. 30? Não, 30. É brincadeira, viu? Wild Musk, Wild Country, deixa eu ver, Charisma. Quem tem mais de 35 aqui, não dá risada não, que você conhece. Se você usou, você impregnou muito lugar com esses perfumes. Ele usa esse tipo de perfume em casa, tá certo? Spice. Lembra do Spice, no desodorante? Que tinha uma ação prolongada para 30 dias. Nossa, pastor. Avança é um retrocesso. Avança é um retrocesso. E ele usa esse tipo de... Tá gravando aí, irmão? Pelo amor de Deus, depois você corta, tá? Eu não vim fazer stand-up, não. Eu vim pregar, tá? Eu vou pregar. E depois você corta, por gentileza. De repente tem algum vendedor aí, me processa. E aí ele usa esse tipo de coisa, tá ao vivo. Me pegaram agora, hein? Me pegaram agora. Dá licença aqui, viu? E o que acontece? Usa isso em casa para ficar com a esposa. Mas aí quando tem um congresso na Vila Lucinda, na igreja do pastor Eider, onde vocês congregam, né? Ou vai para um casamento, aí ele pega o tchuanchu e coloca. Não é? Mas para ficar com a esposa em casa, ele usa esses que eu falei, que eu não vou mais citar nome. Tá certo? Ele reclama, sabe? Quem aqui já é casado? Já é casado. Reclama que a esposa, quando vai no cabeleireiro fazer unha, fala que em 1h30 está pronta e dá 4 horas e ela diz que está acabando. Ele reclama. Só que quando ele casou, ele já sabia disso. Já sabia tudo isso. Não é verdade? A esposa, né, que às vezes, essa época aqui, ó, ela acorda de manhã cedo, né, e o marido está querendo descansar ou querendo ir para a praia, né, ou querendo levar ela para o centro da cidade, lá no Shopping Jardim,
mas quando ela desce a escada do sobrado, né, com aquele jeito todo meigo de ser, a camiseta da Dilma, sabe, aquela meia calça que estragou e ela amarrou o cabelo, né, o marido fala, deixa para lá, vamos ficar dentro de casa assistindo SPTV, né? Então são recomendações que eu trago nesse livro para que você tenha um casamento mais abençoado, tá certo? Apimentado também, tem coisas aqui que falam disso, amém? Afinal de contas, a vida a dois é uma vida abençoada, foi Deus que preparou isso, tá bom? Então tudo isso é para que você viva bem. Quem puder, esse aqui R$20 e esse O Segredo da Rainha R$10, tá bom? Quem puder, compre. Quem não puder, compre e dê para alguém. Quem não gosta de ler, dê para alguém, tá certo? Quem não puder comprar nem para ler nem para doar, ore por mim, tá certo, gente? Amém. Glória a Deus. Capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículo de número 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Repita após mim, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Tome o seu assento adorando a Jesus, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos aqui sabem que é muito importante para o ser humano o sono, o descanso. O sono, ele consolida o pensamento, os pensamentos do ser humano, a memória. O sono, ele produz renovação para a parte física do ser humano. O sono, ele é constituído de 4 etapas. E essas etapas são gradativas. No começo a pessoa adormece, mas se você olhar para os seus olhos, eles estão mexendo. Depois ele passa para um estágio mais profundo, da onde a pupila para, mas você percebe que existe algum movimento ainda nos olhos. E o segundo estágio e o terceiro são muito parecidos. Mas o quarto estágio é um estágio da onde o ser humano ele fica totalmente à mercê de Deus. Totalmente à mercê de Deus. Porque ele realmente entra num estágio onde você percebe que não existe mais movimento algum. O sono, as 3 primeiras etapas do sono, elas existem para produzir um descanso físico. Às vezes você está com uma dor na coluna, com uma dor nas pernas, dor de cabeça, irritado, e 15 minutos que você encosta em algum lugar, você parece que nasceu de novo. Porque essas etapas, pode tocar, dá lugar, deixa Deus te usar. Se o pregador for ruim, a música coopera e ajuda. As primeiras etapas, elas funcionam para a recomposição física. Mas a última etapa é para a reconstituição e consolidação dos nossos pensamentos. Daquilo que precisamos guardar. É como armazenamento. É nesta etapa que nós conseguimos absorver. Mas eu não quero falar de sono físico. E o congresso aqui não foi colocado esse tema para falar de sono físico, senão vocês teriam trazido aqui um fisiologista. Eu quero falar de sono espiritual, e eu não quero me alongar. Quero falar de sono espiritual. E biblicamente nós temos que comparar o sono espiritual com o sono físico. Não existe como fugir dessa realidade. E eu quero falar em poucos minutos aqui sobre prejuízos ou danos provocados pelo sono espiritual. Diga para quem está ao seu lado, fica bem acordado. Isso, mas fala acordado também. Diga assim, fica bem acordado. Aleluias. Glória a Deus. Quando nós vamos para o livro de Jonas,
No capítulo 1, Deus vai até o profeta e não levanta este profeta para profetizar nem para Judá, reino do sul, e nem somente para Israel, reino do norte. Deus levanta Jonas para profetizar a um povo sírio, para uma cidade de 600 mil habitantes, chamada Nínive. Nínive era uma cidade assustadora, aterrorizadora. Todos os profetas tinham medo de ir para lá, porque lá eles juntavam cabeças de profetas, ou de pessoas que se intitulavam ter algum grau espiritual, e faziam pirâmides, consertavam os buracos nas muralhas com osso de profeta. E Deus fala para Jonas: levanta e vai para lá. A Bíblia diz que Jonas, ele foi atingido por um sono tão profundo, que o sono o levou a se desviar da ordem e do caminho que Deus havia traçado para ele. Vivemos dias em que, se nós não lutarmos para nos manter acordado, o sono também pode nos pegar. E o sono, ele, na vida de Jonas, ele causou algo que tem causado um estrago na vida de muitas pessoas nos dias atuais. Adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, anciãs, membros e obreiros de igreja. Obreiros de iniciante até o pastorado titular, até o bispado, que é o supervisor de pastores. Isso tem atingido uma grande parte de membros da igreja e de membros do ministério. Porque o que aconteceu com Jonas acontece todos os dias, com pessoas, com crentes que oram pouco ou que oram muito, que não jejuam ou que jejuam, que estão todo dia na igreja ou que vão pouco à igreja, porque todos estão sujeitos a, num dado momento da noite em que estão vivendo, a tosquenejar e entrar em cochilo e talvez até adormecer. Quando você lê Mateus capítulo 25, você está diante de um texto muito declarador dentro do contexto que eu comecei a pregar. A Bíblia diz que 10 virgens estavam todas reunidas, todas tinham uma botija, todas tinham fogo. Diga assim: todas tinham botija, todas tinham fogo, e todas esperavam o noivo. Aquelas noivas nunca representaram, não representam e nunca representarão a igreja, porque o noivo estava vindo, mas o noivo não iria casar com 10 virgens. O noivo estava vindo ao encontro para casar com a noiva. Com a noiva. As 10 virgens faziam parte de todo o ritual do casamento judaico. Aleluias. Aquelas virgens, elas passam a representar a igreja a partir do momento que se usa o que elas tinham, mas não elas, as pessoas, elas, as 10 virgens. Porque o noivo não casaria com 10, ele casaria-se com uma virgem, chamado hoje igreja. Elas passam a representar a igreja somente quando fala que todas tinham botija. E todas tinham também lamparina acesa, botija com azeite. Mas o texto fala que uma parte delas dormiu, sim ou não? Errado. O texto fala que tanto quem tinha azeite como quem não tinha, dormiram. É por isso que eu quero entrar na pregação e deixar bem claro que o sono,
ele não pertence somente ou não alcança somente aqueles que vêm pouco à igreja, ou que oram pouco, ou que jejuam pouco, ou que lê pouco a Bíblia. O sono pode pegar desde um leigo na igreja até o doutor em divindade. O sono, ele pode alcançar o que ora 3 horas por dia, como aquele que orou 10 minutos correndo dentro do ônibus, carregando a marmita para ir trabalhar 12 horas. O sono pegou as 10 virgens, as que tinham muito azeite e as que tinham pouco. Aleluias. A questão é que as 10 dormiram, mas 5 delas tinham azeite em quantidade. Aleluias. Aí que está a diferença. As 10 dormiram. Todos os crentes, se fôssemos representar a igreja nas 10 virgens, todos os crentes dormiram. E o que determinou a separação de 5 para cá e 5 para lá? A quantidade de azeite que existia na botija de cada uma delas. É a quantidade de azeite. E a quantidade de azeite que existe na botija de cada crente não é visto pelo seu modo de andar, não é visto pela sua maneira de falar, não é visto pela sua dicção oratória, conhecimento teológico na pregação, e nem na quantidade, não é verdade? A extensão da sua voz, ou a tessitura da voz, até onde ele consegue alcançar as oitavas, as notas musicais, o jeito que ele encaixa a voz, o jeito que toca, a maneira que bate na tecla, a maneira que bate no pedal, que toca no bumbo, a maneira que recebe alguém, a maneira que apresenta alguém. Não, a quantidade de azeite, ela não é demonstrada nestas coisas exteriores. A quantidade de azeite, ela é demonstrada no tipo de vida que essa pessoa leva, prestando solidariedade e estendendo a mão a pessoas, e também se entregando à obra do Senhor. Jonas, ele foi alcançado pelo sono, e o texto fala que ele desce, começa um declínio, vai para o porto, desce para o porto, do porto ele desce para o cais, do cais ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão, do porão ele desce para o piso do porão, e no piso do porão a Bíblia fala que o sono domina Jonas. E naquele momento nós percebemos o primeiro prejuízo que provoca o sono espiritual, que é justamente a indiferença às necessidades humanas e às necessidades da obra do Senhor. Jonas estava dormindo, enquanto Deus mandou um vento no Oceano Atlântico. Para Deus naquele dia não existia mais barco nenhum no Oceano Atlântico inteiro, no Mediterrâneo inteiro, não existia mais barco nenhum. Deus só olhava o barco onde estava Jonas, o dormente, aquele que se sentiu indiferente às necessidades dos ninivitas, e também não estava preocupado em relação ao seu chamado. Naquela hora, ele deita, dorme, e o texto vai falar que ele dormia um profundo sono, 4º nível de sono no fundo de um navio, e o navio sobe para cá, e vem para cá, e o navio joga para lá, e o navio empurra para cá. A Bíblia diz que Jonas dormia um profundo sono. No texto original diz que Jonas estava como desmaiado no porão do navio. Uma pessoa, para dormir num barco ou num navio, ela realmente tem que estar indiferente a tudo e a todos. E o primeiro prejuízo que causa o sono espiritual é justamente esse, a indiferença. Indiferença é o oposto de amor. Saiba que o oposto de amor não é ódio, não. Os dois são sentimentos abstratos, você não vê, está certo? O oposto de amor é indiferença. Quando Deus te chama para a obra, jovem, você está começando aqui, servir a Deus, está trabalhando na igreja,
saiba que você não está aqui só para cantar, você está aqui porque Deus está te preparando, porque tem algo grande para colocar na tua mão amanhã. Mas isso não vai chegar completamente só amanhã, isso já começou agora, aqui neste lugar. Enquanto eles cantavam, vocês cantavam enquanto eu prego. Deus está preparando vocês para algo novo, extraordinário, que surpreenderá vocês, aqueles que vivem com vocês e aqueles que conviverão com vocês. Então não durmam, estejam atentos, não estejam no fundo do navio, porque fundo de navio não é lugar para profeta de Deus e nem para pessoas que têm chama espiritual acesa no coração. Jesus nos chamou hoje aqui para nos lembrar que tem alguém do nosso lado que precisa de um abraço, precisa da nossa mão, precisa de nós. E a obra do Senhor, Lucas capítulo 10 versículo 2, a obra, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quando a Bíblia diz em Lucas 10, 2, preste atenção, para que você não esqueça o que está sendo pregado, aleluia, não se preocupe com o meu livro, com o meu jeito, ouça o que Deus está falando. A obra é grande, mas poucos são os ceifeiros. Diga assim, ceifeiros. Olha aí o que Deus está falando. Ceifeiro não é trabalhador de roça, ceifeiro não é plantador, ceifeiro não é o adubador, ceifeiro não é qualquer um. Tem gente dizendo por aí que Deus está procurando pessoas porque está faltando gente para trabalhar na igreja do Senhor, na seara do Senhor. Ei, gente, pessoal, irmão, jovem, moço, moça, homem, mulher, Deus não está falando com qualquer um hoje aqui. Deus está falando é com você. Sabe o que Deus está dizendo? É porque ceifeiro era uma classe de trabalhador na roça. Ceifeiro não era qualquer um. Ceifeiro eram pessoas especializadas na colheita de devido fruto ou cereal. Ceifeiro não era qualquer trabalhador. Ceifeiro eram pessoas que sabiam trabalhar, sabiam distinguir entre o joio e o trigo. E sabe como eles distinguiam entre o joio e o trigo? Eram parecidas, as flores eram quase semelhante, mas tinha algo, aleluia, que distinguia. E Jesus falou: não arranca o joio, deixa junto com o trigo, porque quando eles estiverem grande, vai ser fácil de tirar, porque o joio é uma planta, o trigo é uma planta, mas o joio não é uma planta comum, é uma parasita. Ela gruda na raiz do trigo e se alimenta das proteínas do trigo. Se você arranca o joio, ele vai arrancar o trigo. E às vezes é por isso que muita gente, irmão, que não tem compromisso com Deus, eu falo isso com dor no coração. Eu sou pastor há 20 anos, eu prego há 25, sou pastor há 20 anos, esse ano eu completo, já completei, nem lembro direito que eu já estou com 48 anos, já estou começando a esquecer até de detalhe, tá certo? Mas o joio, ele é um parasita que gruda no trigo. Se arrancar o trigo sai junto. Mas o joio e o trigo se distinguiam na época do vento. Sabe por quê? Porque, irmão, na época do vento, quando batia o vento que vinha oriental, o trigo, ele se dobrava até o chão. O joio não se dobrava, o joio ele ficava em pé. O que acontecia? Ou ele se quebrava, ou então no outro dia, o ceifeiro, que não é qualquer trabalhador, não é qualquer pessoa, é especialista. É por isso que Deus me trouxe aqui para dizer que Deus está precisando de ceifeiro. E se Deus mandou eu falar isso aqui hoje, é porque você é uma pessoa que foi separada para ser ceifeiro da obra do Senhor. Sabe o que o ceifeiro fazia? Ele chegava no outro dia, ele via o trigo todo tombado, e tudo que estava de pé ou quebrado era joio, porque joio não se dobra, joio não adora, joio não canta, joio não prega, joio não oferta, joio não limpa igreja, joio não dizima, joio não toca, joio não se dobra, ele quebra, ele se arrebenta, e ele é arrancado pela própria mão de Deus, de dentro, aleluia, daquela plantação. Mas o trigo, quando é de tardezinha no outro dia, depois que o sol aquece novamente o seu tronco, ele começa a se levantar, a levar ser que me dará raio, aleluia. Isaías capítulo 60 versículo 1, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Assim é o trigo na casa do Senhor. Você não é Jonas, não foi chamado para dormir num porão, para se tornar indiferente às necessidades de alguém, e muito
muito menos a chamada de Deus na tua vida. Eu quero saber quantos aqui nessa noite estão dispostos a obedecer o que Deus tem para a tua vida. Ei, eu quero te conhecer, se manifesta em nome de Jesus, levanta a mão, dá glória a Deus, fala em língua, mas faz alguma coisa para Deus. Aleluia. Segundo lugar, o sono provoca dano material. Só vou falar, não vou discorrer sobre isso. Eu falei que eu não vou me alongar. Provoca dano material. O texto diz que quando começou a saculejar o navio, os homens que não tinham nada a ver com isso, tá certo? O que aquele capitão do navio tinha a ver com Jonas? Nada. O que os homens que estavam viajando naquele navio tinham a ver com Jonas, João Paulo? Tinham nada. Então, às vezes, alguém diz assim: cuidado com quem você ajuda, para não tomar a luta de alguém. Cuidado com quem você coloca em casa. Cuidado com quem recebe na igreja. Aquele homem não sabia quem era Jonas. Não sabia. Isso não define os tamanhos das lutas que nós vamos passar. Aleluias. Não importa a luta que venhamos a passar. O que importa é como nós vamos solucionar o problema que nos foi criado. Aquele homem não tinha nada a ver com nada. Ele não sabia quem era Jonas. Ele não abriu as portas para Jonas. Jonas comprou o bilhete. Comprou o bilhete e entrou na vida daquele homem. Porque nós aqui, nós não determinamos quem entra na nossa vida. Mas nós podemos, com a graça de Deus de discernimento, determinar quem permanece nela. Aleluia. Você não consegue. Você vai trabalhar no trem, você faz amizade com alguém. No metrô alguém puxa assunto, ou você puxa assunto. No trabalho você faz amizades. Mas você é responsável por pessoas que terão um relacionamento com você. Então, prejuízos, porque aqueles homens tiveram que jogar todas as suas bagagens para fora do navio. Terceiro lugar, provoca dano moral. O sono provoca dano moral. Aqueles homens chegaram até Jonas e falaram: declara para nós quem você é, e clama ao teu Deus que de repente Ele tenha misericórdia de nós. Dano moral. Um crente no meio de várias pessoas que não eram crentes, sendo responsável por uma iminente tragédia, sendo responsável por uma iminente perda total do navio e de vidas. E as pessoas olham para ele e falam assim: faz alguma coisa, rapaz, você é o responsável por isso. Mostra a tua cara de crente, mostra quem você é. E nós vivemos num momento crucial da igreja. Aonde nós temos que expressar tudo que cantamos e pregamos aqui dentro, lá fora. Na escola, na faculdade, no trabalho. Quantas pessoas hoje congregam, cultuam, fazem diversas atividades na igreja, mas lá fora as pessoas não sabem que ele é cristão. Não sabe que o moço é cristão, que a moça é cristã, que aquele homem é um crente. Não sabe. Isso é sono espiritual. E esse tipo de sono, ele provoca danos morais. Porque quando alguém nos ensina a viver lá fora, dizendo assim: nossa, fiquei sabendo que você é crente, mas você faz isso, você faz aquilo, você fala esse tipo de coisa, você entra em tal lugar. Isso acaba conosco. Quando na realidade, se estivéssemos acordados espiritualmente, as pessoas lá fora viriam até nós para fazer aquilo que elas estão precisando, pedir socorro, por ver em nós uma referência, um exemplo, por ver em nós
o caráter de Cristo. E quando vem em nós o caráter de Cristo, eles sabem que pode vir até nós, porque encontrarão solução para os seus problemas. Dá uma cutucada em quem está ao seu lado e fala assim: não dorme não. Deus te quer acordado. Aleluias. Deus te quer acordado. Deus me faz lembrar de Lucas capítulo 10, versículo 30, que diz que um moço descia de Jerusalém para Jericó. De onde ele descia? De Jerusalém ele ia a Jericó. Aquele moço, preste atenção, ele estava fazendo o caminho oposto do que toda pessoa acordada deve fazer. Ele estava deixando o lugar da adoração e descendo para o lugar de maldição. Jericó havia sido amaldiçoado em Josué capítulo de número 6, pelo próprio Josué, inspirado por Deus. Do lado dessa Jericó construíram uma nova, comercial. Tudo que não prestava estava lá em Jericó. A antiga destruída do lado amaldiçoado e a nova Jericó. E esse moço descia lá de Jerusalém e descia e ia em direção a Jericó. Eu quero dizer algo para você. Se a nossa decisão ela nos afasta de Jerusalém, não devemos tomá-la. Porque ele saiu de Jerusalém, local de adoração, e descia a Jericó. E quando ele sai desse lugar e vai a Jericó, no meio do caminho, uns ladrões o pegaram. E quando pegam ele, o desejo daqueles ladrões não era só roubar, era judiar, deixar ele para morrer. E foi o que aconteceu. O texto vai dizer que deixaram ele como morto, despojaram, ou seja, roubaram, espancaram, e se retirando deixaram ele quase morto. Porque é isso que o diabo faz quando nós tomamos uma decisão, adormecidos pelo sono. Perdemos a direção, perdemos o senso de direção e de realidade, e vamos deixando o lugar da adoração e vamos em sentido contrário. Tomamos a decisão errada, porque quando estamos com sono, nós não distinguimos nem a tomada da parede que está em casa, e estamos descendo para um lugar errado. E a Bíblia nos fala que aquele homem, ele foi despojado, roubaram, porque é isso que o diabo faz quando nós estamos dormindo espiritualmente. Jesus, nesta noite, Ele quer que você se mantenha alerta, acordado, adorando a Ele, confiando nas suas promessas, envolvido com a sua obra. Roubaram, despojaram. Sabe o que significa isso? Espancaram ele, porque é isso que Satanás faz quando nós entramos em sono profundo espiritualmente. Satanás espanca, maltrata, esfola, depois despoja. Despojar significa arrancou-lhe as roupas. A maior vergonha para um judeu era ficar nu. Arrancaram-lhe as roupas. Sabe o que significa isso? Que quando entramos num sono, tomamos decisão errada pelo sono, nós somos espancados pelos nossos inimigos, ou pelo inimigo da nossa alma. E depois de ser espancado, ele ainda nos expõe ao ridículo diante de todas as pessoas. E é isso que ele quer para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos que estão aqui. Mas nós estamos assentados de pé, adorando, cantando e ouvindo Deus falar no lugar da adoração.
Você não vai sair de Jerusalém e descer até Jericó, porque Deus está falando contigo hoje neste lugar. Aleluia. Se você está aqui, é porque o sono espiritual ainda não bateu. Você ainda está acordado, e permaneça acordado. Aleluia. A vida machuca. Deixaram ele quase morto. Olha o que diz agora. E aí vinha vindo um sacerdote. O sacerdote passou de largo. Agora, quem estava com mais sono, ou dormindo espiritualmente num sono mais profundo? O que estava quase morto ou o sacerdote? O sacerdote. Porque esse homem, ele estava indo de Jerusalém a Jericó. Aí você vai me dizer, pastor, mas o sacerdote, ele estava subindo de Jericó a Jerusalém. Pois é. Agora fala para mim, o que esse homem ia fazer de Jerusalém a Jericó? E foi espancado no caminho, o que ele ia fazer em Jericó? Aí você pode dizer, mas o sacerdote fazia o caminho inverso. É verdade. Agora eu te pergunto, o que o sacerdote, ao invés de estar em Jerusalém, estava fazendo em Jericó? Passa o levita e passa de largo. Perceba que o ministério do sacerdote e do levita eram gerar vida, eram levantar o caído. Se o ministério que Deus me deu não serve para fazer alguém sair da morte para a vida, estar caído e levantar, o meu ministério é morto. É morto. Deus te chamou, e você está sentado me ouvindo aqui, porque Deus quer que você entenda esta verdade. O ministério que Ele entregou na tua mão é para ver um caído e levantá-lo. É para ver um quase morto e produzir, injetar vida nele. O que o levita vinha fazendo lá? O levita vinha subindo de Jericó também. Ele ia para Jerusalém, é verdade, mas o que ele fazia lá em Jericó? O que será que ele estava fazendo lá? Lá é lugar para o levita? Jericó era como se fosse uma Las Vegas nos dias atuais. Lá é lugar para o levita, para o sacerdote? Lá não é lugar. Lá não é lugar também para o moço que deixou a igreja e ia descendo. Não é. Mas ambos estavam mortos. Ambos estavam mortos. Mas eu quero rapidamente falar aqui sobre o que provoca o sono na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual. De uma forma muito simples. O sono espiritual, ele tem o poder de nos fazer, durante o dia, andar como se estivéssemos andando à noite. Eu quero ler um texto que está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Quero ler, glória a Deus. Versículo 4 a seguir diz assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aleluia. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e estejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam à noite. Mas nós somos do dia, portanto sejamos sóbrios. Aleluia. A noite espiritual não foi criada para crente. A noite espiritual foi criada para quem se prostitui, para quem se bebeda. Porque quem vai para a noite espiritual não enxerga um palmo que está à sua frente. Esse se perde pelo poder da escuridão. Mas Jesus falou assim, que aquele que está em mim não anda mais em trevas. Aleluia. Aquele que está em mim não anda mais em trevas. Você não é filho da noite. Você não é filho das trevas. Você é filho da luz. Louvado é o nome do Senhor. E se você é filho da luz, você tem que permanecer acordado e bem acordado.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Paulo fala que por causa disso muitos já o quê? Dormem, falando da Santa Ceia. Muitos já dormem. Por quê? Porque não tem o discernimento para se autoexaminar. Como está a sua vida? Como está a nossa vida no dia a dia? E isso faz com que muitos crentes, mesmo cantando, pregando, levantando as mãos, estejam dormindo como zumbis. Zumbis, e serão surpreendidos por este dia. Atos capítulo 20, versículo 9, nos diz que Paulo estava pregando, e o sermão se estendeu até meia-noite. Paulo pregou até o amanhecer do outro dia, mas quando deu meia-noite, um jovem estava sentado na janela do terceiro degrau, chamado Eutico. A Bíblia fala que ele adormeceu, e por ele estar na janela, perceba uma coisa, parece até coisa mandada, não é verdade? Você passa a manteiga no pão, a manteiga, se o pão cair, ele vai cair com a manteiga para baixo, parece força da gravidade, não é verdade? Perceba que o moço poderia ter caído para dentro da casa, mas não, para que servisse de exemplo para nós. O moço não cai para o lado de dentro da casa, ele cai para o lado de fora, terceiro andar, ele morre, e Paulo vai lá e fala assim, não, ele não está morto não, ele está só dormindo porque ainda há vida nele. Ou seja, Paulo estava vivo, e Paulo ministrou vida sobre aquele que já havia dormido lá em cima e acabou dormindo lá embaixo. Aleluia. Quando nós estamos na luz, não existe problema. Se alguma coisa acontecer do nosso lado, através daquilo que nós temos, nós produzimos vida. Aleluia. Se alguém dormir espiritualmente, pelo contato, pela amizade, pela comunhão que tem conosco, essa pessoa se coloca de pé novamente para a glória do nome do Senhor. Aleluias. Mateus capítulo 26, perceba bem o que é o sono. Mateus capítulo 26. Jesus chama Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E o texto diz, versículo 37, eu acho. O texto diz assim, que Jesus os chama lá no Getsêmani, na prensa de azeite. E Jesus fala assim, fiquem aqui. Eu estou indo logo ali adiante. Estudos comprovam que Jesus foi mais ou menos a 100 metros de distância. Um tiro de pedra. Quanto é um tiro de pedra? Depende da força de quem atira. Jesus caminha, deixa os três ali. Jesus ora por 1 hora. Quando Jesus volta, a Bíblia diz que todos estão dormindo. Jesus bate no ombro. Aleluia. E diz para eles assim, meus amigos, vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Vocês não conseguem ficar acordado 1 hora? Aleluia. E aí Jesus libera o célebre versículo, que diz assim, vocês têm que entender que o espírito está pronto, mas a carne, o espírito está pronto, mas a carne, escute, quando lemos esse versículo, isso é o que está em meu coração para entregar para você aqui hoje. Eu vim aqui para pregar uma mensagem para você ser confrontado. Eu não vim aqui pregar para você pular. Eu vim aqui pregar para o seu coração se dobrar diante dele. Eu vim pregar para você pensar. Jesus disse: o Espírito está pronto. Porque o contexto ali falava de quê? O contexto, Marlon, falava de oração. Você quer ver um segredo para você se manter acordado espiritualmente? Nem que você de joelho durma. É oração. Nunca um avivamento em toda a história começou de outra maneira, a não ser através da oração. Nunca. Abraão orou. Deus livrou Ló de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Josué orou. Deus parou o sistema interplanetário inteiro.
A Bíblia diz que Deus parou o sol, porque senão nós não entenderíamos. Deus fala na linguagem do homem. E quem escreveu o livro de Josué também era homem. Ele usou linguagem de homem. A inspiração era de Deus, mas linguagem de homem. Relevar e a sérgia. Aleluias. Glória a Deus. Débora orou. Deus fez chover, inundou todo um ribeiro que estava seco e matou todo o exército de Sísera. Capítulo 5 de Juízes. Aleluias. Quergue, forgue, midéria. Aleluia. Sansão, no último momento, ele orou, agarrado em 2 pilastras. E a Bíblia fala assim, que ele disse assim: pela última vez eu te peço, me fortalece. Glória a Deus. E o cabelo dele já havia crescido. E a Bíblia fala que ele empurrou as 2 pilastras, o templo veio abaixo, e ele matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ana orou depois de 10 anos esperando um filho. Penina tinha quantos filhos? Penina tinha 10 filhos. O próprio Eucana fala com a tua boca que a sua esposa Penina tinha 10 filhos. Porque ele diz: por que tu quer um filho, Ana? Sendo que eu sou melhor para você do que os 10. Mas Ana não queria filho de Penina, Ana queria a dela. E o único avivamento só pode ser produzido, o verdadeiro avivamento só é produzido, não é por grito simplesmente, ou por nervosismo, ou por ira com Deus, não. É boca no pó, é oração. Quando ela orou e falou: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. O sacerdote complementou e disse: seja feito conforme a tua necessidade. Ana engravidou, glória a Deus, foi curado de depressão. Chegou na tua casa, já estava animada, comeu, engravidou, deu à luz a Samuel. E ainda teve mais filhos, bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Quantos avivamentos na história, através da oração. Pedro preso, capítulo 12, a igreja orando por Pedro, e de repente vai o anjo dentro da cadeia, abre as portas, os guardas não vê nada. Pedro, quando percebe, está do lado de fora, e ele diz assim: agora eu entendi, porque eu não estava entendendo nada. Ele vai até onde estavam orando por ele, ele bate na porta. Quando ele bate na porta, quem estava orando, não estava acreditando no milagre, porque quando viram Pedro, disseram assim: é um fantasma. E Pedro do lado de fora dizendo: não é fantasma não, sou eu, porque tem gente orando aí dentro, e onde tem gente orando, o milagre acontece, portas abertas, pessoas são libertas. A rainha da Inglaterra, no século 17, ela mandou chamar John Knox. E alguém disse assim: mas rainha, nós estamos em guerra. Olha os aviões aí passando, soltando bomba, e a senhora vai chamar um pregador, um pastor? A senhora está maluca? Ela disse assim: manda chamar John Knox. E quando John Knox parou na frente do palácio, ela disse de lá de cima, falou assim: pode levantar as mãos e orar por nós. E o povo falou: a senhora está maluca? Ele vai morrer, a bomba vai cair em cima dele, vão nos destruir junto com ele. A senhora confia nele? Ela disse: não, eu tenho mais medo da oração dele do que de todas essas bombas que estão descendo aí. Aleluias. Quando Jesus olha e diz: vocês não podem orar comigo 1 hora. 1 hora. Estão dormindo. Ele diz: vocês precisam aprender que o Espírito está pronto. Diga assim: o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Tem sido desculpa minha e sua para os nossos deslizes. Tem sido a desculpa nossa. Pastores, irmãos, irmãs. O que Jesus quis dizer não é isso. Jesus não quis dizer para a igreja, para os discípulos, que eles dormiram. Simplesmente a carne é fraca, e é por isso que vocês dormiram, ou seja, vocês pecaram porque a carne é fraca. Não. Jesus estava ensinando o quê? Vocês deram lugar à carne porque a carne é mais forte que vocês. Jesus estava dizendo o quê? Nós estamos falando num contexto de oração.
Jesus estava dizendo: vocês só vão permanecer acordados, literalmente, na fé, na vida, quando vocês dobrarem o joelho e suportarem a prova, servirem a mim, continuar orando no momento de adversidade. Por quê? E sabe por que vocês não oram e pecam? É porque a carne, ela é mais forte que vocês para pecar, ela faz vocês pecar. Então na realidade ela é mais forte que vocês, mas no que diz respeito à vida espiritual, a oração, a carne é fraca. Então ora, porque vocês vencerão. Se Jesus quisesse dizer que a carne é fraca, eu venceria o pecado, eu venceria a minha guerra. Jesus está dizendo: para orar, sua carne não quer. Mas na Copa do Mundo, quem aqui acordou 3, 2 da manhã para assistir quando a Copa foi lá no Japão e na Coreia? Não precisa levantar a mão, não. A carne foi fraca? A carne foi forte, que nós aguentamos. Vai no cinema assistir a última, sei lá, o Jedi, meia-noite, ninguém pisca. Pode ter incontinência urinária, não vai ao banheiro. Mas no culto, nos nossos cultos, eu falo como pastor, a carne nos vence, porque na realidade, no que diz respeito às nossas guerras, a carne é mais forte que nós. Mas quando diz respeito às coisas espirituais, Jesus estava dizendo: para orar, a carne é fraca, né, meus filhos? Era isso que Jesus estava dizendo. Nesta noite, é a abertura do congresso? É a abertura? Então Deus está falando para mim e para vocês, me perdoe a expressão: chupa essa manga, segura esse abacaxi, tá certo? Aleluias. Não vim pregar despreparado não, viu, irmão? Foi uma guerra para pregar isso aqui. A igreja me conhece. Foi uma guerra. Mas eu tenho que falar o que Deus colocou no meu coração para falar. Eu não estou fora não, estou no meio. Talvez eu seja o maior. Eu louvo a Deus que eu estou incluído nesse contexto. Tem que permanecer de pé, porque a carne é fraca nunca mais vai ser desculpa para mim e para você. Nunca mais. Nunca mais. Carne é fraca para orar. É isso que Jesus queria dizer. O espírito está pronto, né, igreja? É isso que Jesus está dizendo. O espírito está pronto, não é, pregador? Mas sua carne para orar, para ler Bíblia, para estudar, pesquisar, consagrar é fraca. Se a carne fosse fraca, eu vencia ela todo dia lá fora. Mas para orar ela é difícil. Pastor Nilceu, várias vezes estou orando, eu já falei isso no púlpito da igreja que eu sou pastor. Já falei isso várias vezes. Às vezes eu vou orar 1 da manhã, daqui a pouco eu acordo e vejo 1h40. Não é mentira. Para que eu vou mentir? Tá certo? Aí eu continuo lá, oro, e estou acordado ainda. É 2h10, daqui a pouco eu acordo de novo. Já vai dar 3 horas. Daqui a pouco minha esposa desce e fala assim: amor, sobe. Não, peraí, já vou. Não, você está roncando. A carne é fraca. E eu já entendi isso. Mas nem por isso eu vou levantar de lá. Nem por isso eu vou deixar. Mas eu não quero ir para o culto hoje, a carne é fraca. Mas nem por isso eu não vou ir, eu vou vencer. Nem que eu esteja com dor de cabeça, eu sente no último lugar, longe da caixa do som, eu fico irritado, não tem problema, mas eu não vou deixar de ir, eu não vou perder, eu vou vencer, porque Deus me chamou e tem algo grande para mim. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Jesus olha para o cego em João capítulo 9, e alguém pergunta assim: por que ele está assim? Fica de pé, por favor. Fica de pé. Já deu minha hora. Por que ele está assim? Porque ele pecou? O pai dele pecou? Aí Jesus responde e fala assim: não. Ele está assim para que se manifeste as obras de Deus. Para que se manifeste nele as obras de Deus. Aleluias. Obra é buraco no chão?
Responde para mim, por favor. Obra é buraco no chão? Obra é um terreno descampado? Obra é o quê? É algo que já está edificado, sim ou não? Sim. O que Jesus queria dizer para aqueles discípulos é que eles precisavam ficar acordados, de olhos abertos, para enxergar e entender que dentro do homem existia já algo pronto e só estava esperando o momento de se manifestar. Aleluias. Às vezes nós não entendemos e achamos que Deus vai começar a fazer uma obra para nos abençoar. Eu quero te dizer uma coisa para você. Você precisa estar acordado para entender que o que Deus vai te entregar já está pronto dentro de você. E por que você está passando tudo isso? Porque essa obra já vai se manifestar. Já está pronto. Diga para quem está ao seu lado, já está pronto o que Deus tem para te dar. Só vai se manifestar. Isaías 46:10 diz que Deus anuncia o fim desde o começo. Significa, sabe o quê? Aleluias. Que quando Deus fala assim, vou fazer, é porque já está pronto. Aleluia. Aleluia. Olha a minha escrita, da direita para esquerda. Deus fala assim, vou fazer. O hebraico, a língua de Deus, o hebraico é da direita para... Quando Deus fala na minha língua, vou fazer, ele tá, a gente imagina que ele está indo. Na língua dele, ele está vindo. Quando termina assim, vou fazer, já chegou aqui. Ou seja, quando Deus fala, eu vou fazer, é porque já está pronto. Aleluia. Já está pronto. Aleluias. O que Deus prometeu para você, Ele não vai sair correndo fazer, porque fez uma promessa, já está pronto. Ai, pastor, e por que não chegou ainda? Porque você precisa estar de olho aberto, acordado, para entender, e isso vai se manifestar na tua vida. Quantos recebem essa palavra? Fecha os olhos no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de glória, quero te adorar. Ó Pai bendito, obrigado por ter me dado graça, condição de entregar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, aplica essa palavra na nossa vida, nos ajuda a compreender, a cumpri-la, Pai, porque é difícil, eu sei. Me ajuda, meu Deus e meu Pai, a cumprir o que eu preguei, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Pai, eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.